Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que seja um dia cheio de alegria, cheio da presença do Senhor, porque sem a presença do Senhor em nossas vidas, nós não somos ninguém. Vamos orar para a gente dar início. Paizinho, eu te peço, Deus, visita, Pai, cada pessoa, Senhor, que esteja, meu Deus, te buscando, necessitando de um socorro. Pai, o Senhor conhece, Pai, a necessidade de cada um, Pai. Eu te louvo, agradeço, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, que o Senhor tem cuidado, que o Senhor tem derramado a tua graça sobre nós, que o Senhor tem nos enchido, Pai, de esperança, que o Senhor tem nos renovado, Deus, a cada dia. Pai, levanta aqueles que estão cansados, aqueles que estão entristecidos, Senhor, venha tocando, Senhor, aleluia. Venha visitando, Senhor, venha dando ânimo, Pai, pois sabemos, Senhor, que não é fácil, muitas vezes nos sentimos assim, entristecidos, nos sentimos sem força, Pai, mas é o Senhor, aleluia, o Senhor que é a fortaleza, é o Senhor que nos levanta, é o Senhor que nos dá ânimo, é o Senhor que derrama a graça sobre as nossas vidas e nos levanta cada manhã. Pai, visita os enfermos nos hospitais, Pai, aleluia, venha tocando, Senhor, nas vidas, Pai, venha visitando, meu Deus, pois só o Senhor é o médico dos médicos, ó Deus. Venha abençoar, venha colocar médicos, Pai, na vida dessas pessoas, Pai. Oh Deus, que eles, Pai, use o dom que o Senhor deu, que eles sejam usados pelo Senhor, aonde estiverem, cada hospital, postos de saúde, que o Senhor venha dar ânimo a esses guerreiros, Pai, porque sem o Senhor eles não estariam onde estão. Deus maravilhoso, eu entrego em tuas mãos, eu te louvo e agradeço, Pai, pela vida, Senhor, de cada um deles, pela vida, Pai, que eles se dedicam ali, Pai, para salvar outras vidas. Oh, Deus maravilhoso, abençoa, meu Pai, visita, Senhor, aqueles que estão com os familiares enfermos, Senhor, nos hospitais, nas UTI, meu Pai, onde se encontrar, visita a família, Pai, dê força, dê ânimo, Senhor, dê coragem para orar, para te buscar, Senhor, pois sabemos, Senhor, que tem os médicos aqui na terra, mas nós temos um Pai, nós temos o médico dos médicos, aleluia, que é o Senhor, e nós colocamos a nossa fé, nós colocamos a nossa confiança, aleluia, no Senhor, Pai, em nome de Jesus. Visita, Pai, enche, meu Deus, da tua presença cada pessoa, Senhor, renova as forças, dê ânimo, Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Pai, cada família, Senhor, venha dar ânimo, venha levantar, Senhor, venha curar, Senhor, venha restaurar, aleluia, a fé, meu Pai. Não permita, Senhor, que essas pessoas, Senhor, venha sair da tua presença, ó Deus, mas que eles venham lançar a seus pés, que eles venham reconhecer, ó Deus, aleluia, que somente o Senhor é Deus, só o Senhor, ó Pai, que pode, Deus, nos salvar e nos libertar, Senhor, da escravidão do pecado. Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Hoje, a nossa leitura se encontra no livro de Mateus. É bem conhecida, é uma passagem conhecida, Mateus capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 16. Vamos falar hoje sobre o sal e a luz. O que é o sal, o que é a luz, o que Jesus está nos falando aqui. E esse sal e luz faz parte do Sermão do Monte, que todos conhecem, é uma passagem bem conhecida, aleluia, aqui
na palavra de Deus, né? Mas que nós venhamos ter o ânimo, ter o hábito de ler as Escrituras, porque Deus, Ele dá esse tempo para a gente, Ele dá essa oportunidade, e muitas vezes nós estamos como Marta, preocupada com os afazeres e não tiramos o tempo do Senhor. Nós estamos preocupadas com o que vamos fazer, ou preocupados com o dia de amanhã. E Deus, Ele fala na palavra dele que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã. O dia de amanhã pertence a quem? Só ao Senhor. E muitas vezes a gente fica preocupado com a alimentação, com tudo, com roupa, com sapatos, principalmente quando chega esse período de final de ano, que é uma correria, todo mundo correndo, fazendo compras. E a palavra de Deus também fala sobre o que é ansiedade, que nós não devemos ficar preocupados, ficar ansiosos por coisa alguma, né? Antes as nossas petições, nossas preocupações, nós temos que levar a quem? A Deus. É no Senhor que nós devemos colocar. Então, muitas coisas aparecem em nossas vidas, nos nossos pensamentos, para a gente até distrair e não fazer aquilo que Deus nos chamou. Orar, ler a Bíblia, ter um tempo de meditação, ter um tempo de devocional na presença do Senhor. Nós cuidamos do nosso corpo, nós cuidamos da nossa casa, a gente trabalha, todo mundo trabalha, todo mundo tem algo para fazer. Mas e aquele tempo dedicado ao Senhor? Você tem tirado? Você tem feito esse tempo? Você tem tirado esse tempo para agradecer a Deus? Obrigado, Senhor, por eu estar aqui. Obrigado, Senhor, por a minha família. Obrigado, Senhor, eu agradeço. Vocês têm feito isso? Será que a gente tem lembrado todos os dias de agradecer ao Senhor pela nossa casa, pela nossa família, pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado? Ou a gente está preocupada como Marta, como aquela agitação? Marta estava preocupada ali em servir, em agradar as pessoas. E Maria senta ali na presença do Senhor, ouvindo a palavra de Deus, porque ela estava sedenta. Ela queria ter aquele tempo de aprendizado, enquanto a irmã estava preocupada. E Marta ainda fala: Senhor, não se importa, eu estou aqui fazendo as coisas. E Maria está aí sentada, não se importa com isso. E o que o Senhor fala? Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, a boa parte. Maria escolheu aprender sobre o reino de Deus. E nós temos aprendido sobre o reino de Deus. Nós temos tirado esse tempo. Não é somente ir lá na igreja, no domingo, orar, buscar, mas no nosso dia a dia. Esse é importante. É no nosso dia a dia. Nós temos feito. Nós temos nos lançado aos pés do Senhor. Porque se a gente não fizer esse tempo, não tirar esse tempo, a gente não consegue. Eu estou falando por mim mesmo, por experiência que eu tenho com o Senhor. Se eu não tirar aquela hora, essa hora é para mim me dedicar aqui ao Senhor, a oração, a leitura da palavra. Se eu não fizer isso, eu não vou conseguir fazer nenhum dia. E isso acontece com todo mundo. É a gente que tem que tirar. A gente sabe que a gente precisa. A gente não precisa trabalhar. A gente precisa buscar a Deus. A gente vai na igreja, a gente vai na rua, a gente vai no mercado. Você faz uma coisa, você faz outra. E você tem tirado esse tempo. Gente, eu glorifico a Deus por ter tido pessoas na minha vida, não vou citar nome,
porque se um dia ele lá assistir, ele vai entender que é com ele. Pegava muito no nosso pé. Leia a Bíblia. Bíblia, Bíblia, direto. Seja como os crentes de Bereia, os bereianos, examine as escrituras para vocês verem se realmente o que eles estão falando é a verdade. Muitas coisas, hoje muitos de nós estamos sendo levados por pessoas aí que não tem nada a ver com a palavra de Deus aqui. Cuidado com os falsos profetas, cuidado porque existem lobos devoradores, sempre existiu e sempre vai existir. Nós precisamos buscar, nós precisamos ler a palavra de Deus e seguir o que a palavra nos ensina. Meus amados, meus queridos irmãos, a revelação do Senhor é a palavra de Deus, é a Bíblia. Ela está escrita. Leia, não deixa ser enganado. Lance na presença do Senhor, se dedique à oração e leitura da palavra. Voltando o nosso foco aqui na mensagem do Senhor, sal e luz. Vou estar lendo e explicando. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser íspido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Esse versículo, o versículo 13. Vocês são sal da terra. Meus queridos irmãos, o sal, hoje, que é o sal? O sal antigamente, um sal que todo mundo tem na sua casa. Antes, milhões de anos antes, não existia geladeira. E o sal conservava os alimentos, as carnes, os peixes. Quem nunca viu seu pai, sua mãe salgando aquelas carnes, salgando aqueles peixes, quando matava bois e fazia um varal ali, colocava aquela carne ali para ficar no sol, com sal, ali para ser conservada, era como se fosse hoje para a gente a geladeira. A gente compra carne, compra os alimentos e coloca na geladeira. Antes não existia a geladeira. Então as carnes eram conservadas desse jeito. Então, se você, ele dá o exemplo aqui, se você salgar, você for fazer um arroz, um feijão, se você salgar um feijão, você tem como recuperá-lo? Não tem como recuperar. Então, você vai pegar aquele alimento e jogar fora. Porque não tem outro jeito e tem que fazer outro novamente. Se você fizer esse mesmo feijão e ele ficar sem sabor, tem gente que fala insosso, sem sal, ele fica sem sabor, ele fica meio sem graça. Então tem que ser bem temperado. É uma comida saborosa. Você vai no restaurante, você vai querer algo bom, algo saboroso, algo no ponto. E assim Jesus está falando. Se vocês... ele está dando aqui esse exemplo. Se salgar, de nada mais presta, lançado. Lançado fora. Então, nós como discípulos, como cristãos, como servos do Senhor, nós precisamos
ajudar essas pessoas a se aproximar de Deus, que o mundo venha conhecer esse evangelho. O Senhor, Ele nos ensina que a gente deve ensinar, deve mostrar a verdade para essas pessoas. Nós precisamos aqui agir como sal para temperar, para provar, para o quê? Para preservar. O sal era para preservar os alimentos. E nós, como servos do Senhor, como discípulos do Senhor, a gente precisa ser como sal para preservar as pessoas do mundo do maligno. Impedir, né, que essas pessoas vivam na corrupção a vida inteira. Nós precisamos mostrar essa verdade. Tem pessoas que têm a Bíblia em casa, mas não lê a palavra de Deus, não se dedica na palavra de Deus. Então tem muitas pessoas ainda cegas espiritualmente. Precisamos ler, precisamos ensinar, precisamos praticar a palavra de Deus. Então nós precisamos ajudar essas pessoas para que elas não venham perder o sabor. Qual o sabor de se lançar aos pés de Jesus, de buscar o reino de Deus, de servir? Gente, é maravilhoso você estar na presença do Senhor, é maravilhoso você ouvir os louvores, glorificar, ser grata a Deus por tudo. Ele está dando aqui um exemplo do sal. Não ser também exagerado. A gente precisa ter moderação com tudo. Nós precisamos lançar aos pés do Senhor. Nós precisamos, não é de religiosidade, é de servir em espírito e em verdade. Para isso o Senhor nos chama, para a gente ser sal. Aleluia. Vamos no versículo 13. Versículo 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Meus amados, outro exemplo, quem nunca passou por esse período de usar lamparina, de usar candeeiro, de usar velas, até hoje, né? Quando acaba a luz, a pessoa vai aonde? Atrás das velas, vai acender as velas. Mas antigamente, era lamparina. Aqueles que tinham condições de comprar uma lamparina. Porque tinha muitos que não tinham, só tinha o candeeiro, e ali colocava o querosene, ali fazia as mantulas, chamava mantula com algodão, colocava ali para clarear. Na época que nós estudávamos, eu não sou tão velha assim, e no meu tempo já era assim. A gente usava o candeeiro à noite para estudar, para fazer atividade de escolas, na hora da janta, antes de dormir. Quando ia para o quarto não tinha luz, não podia ficar também com candeeiro ali, porque a gente era criança, era perigoso pegar fogo. Então tinha todo esse cuidado. E a lamparina, um exemplo, a lamparina, se colocar ela embaixo de uma mesa, vai clarear o ambiente? Não vai. Vai ficar tudo escuro. As pessoas iriam ficar na escuridão. Né? Não ia clarear todo o ambiente. Então a lamparina ou era colocada, aquela de teto, bem no meio da casa para clarear, e a outra que era com um botijão grande era colocada num canto, num local que clareasse todo o ambiente.
Isso Jesus fala da palavra de Deus. Nós somos como essa luz, como a lamparina. Se eu pegasse um candeeiro, esse que eu lhe falei, colocar embaixo de uma cama, iria acontecer o quê? Pegar fogo, não ia clarear nada. E se pegar uma lamparina baixa e colocasse ali, também, não, ali no caso não iria pegar fogo, mas também iria ficar escuro do mesmo jeito. Não iria clarear o ambiente. E nós precisamos ser como essa luz para clarear a vida das pessoas, para iluminar, para guiar, para ajudar, para revelar a verdade e as boas obras do Senhor. É assim que nós devemos ser para a vida dessas pessoas. E como glorificando ao Senhor, servindo ao Senhor, falando do Senhor, nós não podemos nos esconder. Se a gente escondesse a lamparina, ia servir de alguma coisa? Não ia clarear. Se a gente se esconder, se a gente se trancar dentro de casa, se a gente tiver medo de evangelizar, se a gente não conseguir abrir a nossa boca, vai servir de alguma coisa você ser cristão? Você ser chamado para ministrar a palavra? Não vai adiantar nada. Deus, ele dá o dom, ele dá a sabedoria, ele dá entendimento para cada um. Não é para a gente se esconder, é para a gente falar do amor de Deus. Nós precisamos ser essa presença visível na vida das pessoas. Nós precisamos chegar no ambiente, a pessoa vê que a gente é diferente. A nossa presença, a luz que brilha na gente é diferente. Não é eu não usar uma maquiagem, não é eu não me arrumar. Eu não tenho que me arrumar para chamar atenção. Não estou falando que as pessoas têm que sair de qualquer jeito, não. Mas o seu brilho próprio, esse brilho, ninguém pode tirar de você. Quando Jesus é visível na sua vida, as pessoas sentem a presença do Espírito Santo, o brilho. Muitas vezes você não precisa falar nada. O Senhor, ele mostra para as pessoas que você é diferente, que você é filha do Senhor, que você está ali para iluminar, para ajudar. Nós precisamos ter esse brilho próprio. Nós precisamos ser transformada de dentro para fora. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. O Espírito Santo que habita em você, é Ele que te regenera, é Ele que te transforma, é Ele que te usa na hora de você levar a mensagem para a pessoa. Deus, Ele te dá a palavra certa quando você vai visitar uma pessoa, é o Espírito Santo. Quando Jesus subiu ao céu, Ele falou que não nos deixariam órfãos, que ele enviaria o Consolador, que é o Espírito Santo. E o Senhor enviou. Nós temos o Consolador. Muitas vezes, se você não lembrar daquela passagem, o Espírito Santo vai te lembrar na hora. Fala dessa passagem. É assim, nós somos transformadas. Nós somos pessoas que podem ajudar outras vidas a ser transformadas. Ter um verdadeiro encontro com o Senhor. Não se esconda, mas fique visível para ajudar essas pessoas. Você precisa ser uma pessoa transformadora, ser usada pelo Espírito Santo. No meio do que? No meio das pessoas, no meio da sociedade. Você não pode se esconder. Deus, ele quer que essa luz brilhe e não se apague. Agora, se você tiver medo, se você não tiver ânimo, se você não tiver coragem de fazer uma visita, de sair, de falar do Senhor, você está se escondendo, não se esconda. Deixa Deus te usar. Deixa Deus usar a sua vida para ajudar outras vidas. Tem muitas pessoas precisando e a gente não tem esse tempo.
Jesus saía de aldeia em aldeia, os discípulos, a pé, sem condições. Hoje nós temos carro, nós temos, quem não tem carro tem moto, tem bicicleta. E a dificuldade é grande, que a pessoa não tem ânimo, não tem força. Antigamente, se fosse para a gente ir para uma festa, para ver uma pessoa famosa, a gente fazia de tudo para ir, enfrentava multidões. Para ir para a casa do Senhor, muitas vezes a gente não tem força, não tem aquele ânimo. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, nos lançar à presença do Senhor. Essa presença que está em nossas vidas, nós precisamos lançar, nós precisamos buscar a cada dia e fazer parte e ajudar. Como eu posso ajudar? Deixando o Espírito Santo me usar para ajudar outras vidas. Vamos dar continuidade. Versículo 16. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifique o Pai de vocês que está nos céus. As boas obras, meus irmãos, aqui o Espírito Santo não está citando aqui das boas obras, não é eu pegar algo e dar para uma pessoa de presente, não é isso. Eu ajudar os órfãos, eu ajudar as pessoas carentes, não é essa obra. Essa obra a gente sabe que a gente pode fazer no nosso dia a dia, ajudar vidas, mas isso perante do Senhor, a gente está fazendo a nossa parte, ajudando. Mas não é para você ser uma pessoa melhor, você comprar um presente, presentear alguém, você comprar uma cesta, abençoar alguém, comprar um alimento, abençoar alguém. Não é dessa obra que Jesus está falando. Jesus está falando aqui da palavra dele, ministração, evangelização. É essa obra que o Espírito Santo fala, que Deus fala. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras, que as pessoas vejam que vocês estão fazendo, que vocês estão visitando, que vocês estão sendo usadas, que vocês estão fazendo a obra de Deus, que vocês estão visitando os orfanatos, que vocês estão visitando os hospitais, que vocês estão visitando aqueles que estão enfermos, que você está visitando aqueles carentes, as viúvas, está orando, está caminhando junto, está segurando na mão, porque muitas vezes a gente precisa de uma pessoa ali que segura, que caminha conosco, que nos ajuda na nossa fraqueza. Falar da mensagem do Senhor, falar do Evangelho, das boas novas de salvação. Jesus era o quê? Era a figura entre os discípulos. O sal, como eu já falei, o sal servia para conservar alimentos. Era como se fosse uma geladeira para a gente. E a luz, Jesus dá exemplo da lamparina para clarear uma casa. A lamparina. Ela é colocada no alto para iluminar a casa, para iluminar todo o ambiente. Ou era colocada na casa, ou era colocada quando tinha aquela de chão, num local visível. Essa luz precisa ser viva, presente em nossas vidas, essencial. Nós precisamos ter essa luz brilhante na nossa vida para iluminar a vida das outras pessoas. Muitas pessoas estão precisando somente de uma palavra, aleluia, somente de um incentivo de nossa parte. Essa luz, não deixa essa luz morrer em você. A nossa luz não precisa de maquiagem, não precisa de brilho. A nossa luz é Jesus Cristo, é Ele que nos transforma, é Ele que nos ensina a brilhar.
A maquiagem só vai me transformar por fora, é por dentro. Essa luz você tem que ter, esse amor é por dentro, é amor pelas pessoas, é amor pelas vidas, é amor pelas almas perdidas aí no mundo. Esse amor, deixa esse amor reviver dentro de você, como no primeiro dia que você falou, Senhor, me usa. Esse amor, é esse amor que Jesus quer que a gente tenha pelo próximo. É esse amor que Jesus quer que a gente se lance aos pés dele para ajudar vidas. Vidas que estão sem esperança, vidas que estão sem ânimos, vidas que estão enfermas. Encorajar, encorajamento. Seja luz, seja o sal nesse momento difícil na vida das pessoas. Como eu dei o exemplo, se colocar embaixo da cama, o candeeiro vai pegar fogo em tudo. Aí morre até todo mundo, né? Se não tiver um jeito de apagar. E a lamparina embaixo da cama, embaixo de uma mesa, vai ficar escura. Então não se esconda. Não se esconda, não tenha medo. Vence o medo que existe na vida de vocês. Eu era tímida, eu era medrosa, eu era acanhada. Se uma pessoa chegasse na casa dos meus pais, as pessoas que me conhecem sabem que eu não estou mentindo, eu não saía do lado de fora. Enquanto aquelas pessoas não saíam de casa, eu me escondia. Eu tinha pavor de falar em público. Eu ficava igual um pimentão, olha, que às vezes eu ainda fico, né? Mas eu sei que Jesus me chamou para fazer a sua vontade, não foi a minha. Jesus me libertou desse medo. Ainda tenho pavor, gente, de muitas coisas. Muitas coisas ainda que eu preciso vencer. E quem não tem? Não se esconda. Deixa que o Espírito Santo te use. Perto da sua casa, você não tem condições de não ter uma bicicleta, vai na sua casa, vai fazer caminhada, vê uma pessoa ali, se Deus tocar no seu coração, conversa com aquela pessoa. Era assim que eles faziam. E é isso que deve ser feito no nosso meio como os discípulos do Senhor. Se a igreja parar de pregar, o que acontece, meus amados? A igreja não pode parar. Quem é a igreja? Quem é a igreja? A igreja não é o templo. O templo ali é para você buscar, não se apegue. O templo é você que é a igreja. Aleluia. Deixa o Espírito Santo te usar onde ele quiser te usar. Não é o templo. O templo é para a gente estar em comunhão com os nossos irmãos. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos os discípulos do Senhor aqui na terra. Nós somos escolhidos hoje. Não tenha medo, não tenha dúvida que Deus te chamou para fazer a diferença. Não deixe que nada impeça você de amar as almas, de fazer algo pelas pessoas. Você é a igreja do Senhor. Eu sou a igreja do Senhor. Nós somos chamados para compartilhar o evangelho com as pessoas. Deixa ser usada, tira a timidez. Vá onde Deus mandar você ir, não se esconda. Não devemos nos apegar ao templo, não devemos amar o templo. Ali é a casa de Deus, onde Deus nos chamou para servir. Mas não é para a gente ficar preso ao templo. O nosso templo, o templo nosso é o nosso corpo, a morada do Espírito Santo. Nós somos a igreja do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Nós somos a igreja. Nós somos chamados. Não deixe, não se esconda, não deixe que nada impeça você de continuar firme. Nós precisamos ser sal fora e dentro da igreja.
Nós precisamos ser luz dentro da igreja e fora da igreja. Aqui eu já estou dando o exemplo do templo. Na igreja eu sou uma coisa, fora eu sou outra coisa. Não. Nosso exemplo tem que ser dentro e fora da igreja. Quem não tem defeito, quem não tem problemas, mas nós temos um Deus que liberta, que transforma. É nele que nós devemos lançar os nossos pés e clamar e glorificar o Senhor o tempo todo. Deixa Deus te usar, deixa o Espírito Santo te usar. Nós temos essa voz profética. Deixa o Espírito Santo usar para você falar da palavra de Deus. Nós não podemos deixar de falar. Deus nos chamou como discípulos, aleluia, aqui na terra, para fazer a sua vontade, para fazer o seu querer, para fazer a vontade do Senhor. Não é a minha vontade que prevalece, é a vontade de Deus. Essa prevalece em nossas vidas. Meus queridos, meus amados irmãos, eu sei que muitos necessitam, muitos precisam se entregar a sua vida a Jesus. Tem muitas pessoas que não têm esperança e Jesus transforma. Tem muitas pessoas que estão ali numa situação triste, Jesus transforma. Eu preciso dar o primeiro passo, sou eu. Eu preciso tirar o tempo para orar, eu preciso tirar o tempo para buscar, eu preciso tirar o tempo para estar presente juntamente com o Senhor, chorando, glorificando a Ele. Você precisa ter esse tempo, ter essa oportunidade de lançar aos pés de Jesus. Você precisa ter o tempo de servir ao Senhor, tempo de buscar, tempo de falar. Eclesiastes 3 fala que tem tempo para todas as coisas. Então, o tempo chega para todos nós. Lance aos pés do Senhor, se dedique ao Senhor, deixa o Espírito Santo te usar, porque você tem o Espírito Santo. Não adianta eu dizer que eu tenho o Espírito Santo e não deixar que Ele me use. A partir do momento que você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você tem o Espírito Santo na sua vida. Ele habita na sua vida, só você confessar. Você tem o Espírito Santo. Aleluia. Não deixe as oportunidades passarem. Não deixe. Deixa que Jesus ele use, que Jesus te transforme, que Jesus te guie pelo melhor caminho. Amém? Deus abençoe. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua reflexão, Senhor. Obrigado, Senhor, porque primeiro ela fala comigo, Senhor, antes de falar com outras pessoas. Que o Senhor continue usando, Pai, que o Senhor continue nos dando força para fazer a tua vontade e não a nossa vontade. Nos use, Senhor, para o louvor de tua glória, Pai. Não para nos aparecer, mas é o Senhor, meu Pai. Que nós diminuamos e o Senhor cresça em nossas vidas. Espírito Santo, nos use, Pai, para fazer o teu querer e a tua vontade. Visita cada família, visita cada lar, Senhor. Nos visita, nos renove, Senhor, a cada dia. Te louvo, Deus, agradeço por cada oportunidade, Senhor, que o Senhor me dá. Eu te louvo agradecida, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus.